Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Poxa, esse vídeo aqui vai ser um vídeo até um pouco rápido, em virtude de ontem não ter, ontem, dia 9 de maio, não foi possível fazer, né, o nosso chá com balanço, né? Inclusive, eu tive que desabilitar o meu querido Gerson Costa, aí não deu. Então, passando aqui só para a gente, primeiramente, eu acho que, antes de mais nada, deixar a nossa solidariedade de verdade, né, para Rio Grande do Sul, as pessoas do Rio Grande do Sul. Inclusive, um estado qual sempre... Eu já andei várias vezes pelo Rio Grande do Sul, sabe? Já até atravessei ali para ir para a Argentina, ali uma certa determinado período. E Porto Alegre já fui várias vezes, sempre fui muito bem-vindo, né? Muito bem recebido pelo povo gaúcho. E aí eu acho que é um momento aterrorizante, né? Uma coisa assim que, infelizmente, a gente, puxa, a vida está acontecendo, eu estou torcendo que essas águas baixem logo para que... Porque depois de uma coisa dessa, tudo que a gente quer ver é o recomeço, né? Já, né, ver as projeções, né, de como é que as coisas estão funcionando, né? Se está acontecendo mesmo. Eu estou aqui olhando aqui no celular, porque eu não sei se está saindo o som direitinho aqui na, na aqui porque eu estou só gravando, eu não estou fazendo isso aqui ao vivo, não. É um ao vivo, mas eu coloquei não listado aqui, né? E aí, só continuando, eu espero que esteja bom, não estou conseguindo ver, acessar essa live para fazer o teste, né? Deixa eu ver se aparece aqui no principal aqui. Não aparece aqui, para você ver como eu sou bronco no que tange essa coisa aqui da internet, né? Assim, enfim, do próprio canal, eu não entendo, deixa quieto. Espero que esteja funcionando. Bom, enfim, agora o que eu estou muito chocado, né, é com a capacidade humana que a gente vê, né, de tanto, num momento desse, ficar visível, né, a questão da solidariedade, né, eu particularmente não acredito que exista natureza humana, sinceramente, né, eu acredito que nesse sentido, eu posso dizer até que eu sou um pouco sartreano, né? Que eu acho que a existência precede a essência. Né? Aí sei que isso é muito polêmico, isso, né? Cada qual tem a sua crença, né? Cada qual tem a sua... Né? Enfim, mas eu acho que não existe essa coisa de natureza humana. Acho que a gente constrói, a gente vai se construindo ao mesmo tempo. Né? Não acredito que isso esteja no DNA. Mas existem algumas coisas que são muito, digamos, que a gente vem carregando, vem construindo, e é muito veemente na nossa vida, que é a coisa da colaboração, né? Dessa coisa da gente ser solidárias. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê até nos bebês. Né? Tem um documentário que mostrou, né, a revolução do altruísmo, né, que mostrou que bebês têm essa coisa natural, que de repente a gente não sabe até que ponto isso foi construído, né? Enfim, são coisas para a gente estudar, né? Mas eu acredito que, sendo construído ou não, a solidariedade é uma coisa que é despertada, sobretudo, em momentos de emergência, de urgência. Mas, em contrapartida, a gente também tem outra coisa, que é a individualidade, que é a competitividade, né? E a gente está enxergando aí agora de uma forma muito triste acontecer agora, num momento de tragédia, pessoas com uma capacidade inacreditável. Claro que tem pessoas que estão de fora. A pessoa que está de fora e já tem essa tendência mesmo de mentir, de ludibriar, né, de manipular, a pessoa que não tem essa coisa da alteridade, nem da empatia, isso aí a gente não se espanta. Mas é chocante quando a gente vê isso com as pessoas que estão inseridas no meio dessa tragédia. Né? Não sei se você tem acompanhado.
mas está havendo um verdadeiro festival de mentiras, cada uma mais escabrosas do que outra, né? Uma, como disse a jornalista hoje, eu vi um vídeo bem interessante agora, a Daniela Lima, né? Ela fez uma observação muito interessante, né? Que são os 3 eixos, né? Desse processo da mentira, né? Um é que, primeiro, há uma ideia de que o poder governamental ele é impotente, ele não está fazendo nada. Quem está fazendo são as pessoas. E realmente é muito fácil você observar, né, coletar dados de pessoas que estão ali colaborando, inclusive motivadas por esse princípio, digamos, essa instância, essa categoria da solidariedade humana, né, desse princípio de colaboração que acontece, inclusive, com as nossas células a nível micro, né? Mas omitindo a ação do Estado. Então, assim tem né, uma série de... E isso, não pense que é uma coisa que é uma coisa do acaso. Me parece, é claro que a gente não tem como comprovar, mas pela a forma como ela se estrutura, baseada em outros momentos, ela tem planejamento, ela tem um estudo. Não é uma coisa feita assim do acaso. E nem é só uma coisa moral, é também moral, porque a gente está diante de um desastre, né? Mas é também fruto de uma estrutura que estimula, né, a competição a qualquer custo, né? Então, o primeiro eixo seria esse, né, de que o governo, né, não está fazendo nada, né, quem está fazendo são as pessoas. O outro agora é que o governo está se omitindo, está dificultando através de impostos, né? Isso tudo, quem está sendo, inclusive eu vi uma matéria no UOL, quem está sendo mais sendo cobrado é o governo federal. Quando o governador do estado, do Rio Grande do Sul, até onde eu sei, me corrija se eu estiver enganado, eu não sou jornalista, eu não tenho esse dado, é ruim até arriscado falar, mas me parece que foram mais de 490 medidas que se contrapõem ao processo de questões ambientais. Agora, se você diz, Zen, você está aqui como petista, criticando o governo lá do Rio Grande do Sul, quero também, o Jones Manuel também fez um vídeo muito interessante, apontando também, né, os descasos que está havendo com o governo do PT no Piauí, com relação à flexibilização de regras ambientais. Então, acho que a gente tem que botar na mesa, a gente tem que ter bastante hombridade para que a gente não fique aqui só apontando o dedo, né? E não ver os outros lados, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas é verdade que o governo realmente existe a gente não sabe, tem que aferir, é cedo para a gente também estar acusando agora, obviamente, mas me parece muito razoável pensar que existe, de fato, uma responsabilidade do governo do Rio Grande do Sul e, ao contrário do que está acontecendo, esse jogo de mentiras esconde as responsabilidades do governo do Rio Grande do Sul e joga para o governo federal. Então, é algo assim que é muito assim, complicado. Hoje mesmo eu vi um vídeo chocante de um prefeito de uma cidade lá, a cidade chama-se Farroupilha, e esse prefeito fazendo uma verdadeira cena, me parece, eu não sei. Pode até ser que ele esteja realmente abatido, a gente não pode acusar. Mas me parece que ele filmou esse contato com o Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, exatamente para promover, né, todo um processo que hoje é conhecido nas redes como lacração. E ele usa um mecanismo, um recurso que é muito estudado e é muito bem elaborado por toda essa extrema-direita, que é ativar o cérebro reptiliano. Porque em estado de urgência está todo mundo em pânico. Então o cara fala num tom absurdo de arrogância.
cara fala ele, na verdade, ele quer mostrar uma forma de agredir, porque quando você agride, você coloca o outro para se defender. O ministro está lá simplesmente colocando que ele não fez nenhum pedido de ajuda, de socorro financeiro, e o cara, na expressão, quem vê, quem está nesse estado de urgência, eu até compreendo, é fácil de ser cooptado e entender que aquilo, que quem está sendo o vilão é o ministro. O ministro está só pedindo, prefeito, mande seu plano que eu quero mandar dinheiro para o senhor, ministro, ou prefeito, seu prefeito. Ele fala com muita educação. E me parece que talvez, se em nenhum momento o ministro entra para xingá-lo, mas ele diz, você está aqui para me xingar? E aí a gente fica pensando assim, que é uma coisa muito difícil. Viu? A gente está num momento em que a gente não vê uma ação efetiva, não existe uma legislação para um combate contundente a essa coisa das fake news. Porque isso não é brincadeira, gente. Isso compromete vidas. Isso pode fazer com que pessoas percam as suas vidas por conta desse tipo de manipulação. Que isso não é uma brincadeira. Isso é algo muito sério, isso é um crime. São crimes essas mentiras e essas estratégias oportunistas de querer jogar tudo, de criar todo um espantalho do mal para se jogar em cima do governo federal. Esse caso desse prefeito ao que, pelo menos o que está claro, é que é mentira desse prefeito quando ele diz que a verba não chegou, porque ele não pediu. Se ele pedisse, tivesse feito protocolado, porque tem um protocolo, não é chegar e dar dinheiro à torta e à direita. Porque se você dá torta à direita, inclusive com pessoas com esse tipo de comportamento, será que esse dinheiro chegará mesmo aos necessitados? Inclusive, tem uma cidade que eu não me lembro agora, que, inclusive, essa cidade ela não estava num estado de calamidade, o prefeito dessa cidade já tinha entrado com um plano, que o outro que estava precisando não entrou, esse outro ainda sequer, como é que se diz, já tinha pedido e esse não pediu. Então, assim, é algo muito sério, muito grave, né? Que a gente... eu não sei, eu confesso que eu já errei muito. Na pandemia, eu achei até que isso seria possível, né, as pessoas aprenderem, né, e tomar uma lição, e que as pessoas, e quem sabe agora, repensar a forma de viver, né, de acabar com de pelo menos enfrentar, né, as desigualdades sociais. Não, aconteceu o contrário. As desigualdades aumentaram, a riqueza das minorias aumentaram. E agora a gente está se vendo num momento que é muito sério, que é essa resposta concreta da natureza, e que, ao que tudo indica, isso deverá se repetir. Infelizmente, a gente não tem como, inclusive cientistas já previam, isso já estava previsto. Estava previsto. A ciência tem essa capacidade de, pelo menos, não com muita precisão, mas pelo menos tem probabilidade disso acontecer. E a gente está previsto, já é real, é concreto que a gente entrou num ponto de não retorno. Então, essas tragédias, infelizmente, tenderão a aumentar. E hoje a gente está bem aqui, amanhã pode ser a gente, pode ser eu, pode ser você, onde quer que você esteja. E será, meu Deus do céu, que a gente vai conseguir racionalizar, nos humanizarmos a ponto de levar a sério essas coisas e punir esses oportunistas? Teve uma influência que teve a pachorra de dizer que esse desastre aconteceu em virtude da quantidade de terreiros de Umbanda no Rio Grande do Sul. Gente, isso é um crime, isso é uma violência, isso é uma coisa inaceitável. O outro vai dizer ali é uma pessoa que eu nem falo o nome dessa pessoa, tão desprezível, dizendo que uma fala absolutamente abjeta, dizendo que está havendo dificuldades,
por conta de questões de impostos e tal, e que nada poderia chegar para lá. O outro vem dizendo que os remédios, um médico, inclusive, agora engraçado não, o sério, é que essas pessoas, na sua esmagadora maioria, estão envolvidas com outros escândalos. Inclusive, tem um que é senador, que está respondendo até um processo aí que encontraram drogas nas empresas da sua família já pela segunda vez. E esse mesmo camarada está aí falando, criando toda uma cortina de fumaça, falando, se desculpando porque foi para o show da Madonna, mas, na verdade, a grande questão é porque esse cidadão esse elemento está passando por um processo, inclusive, um processo jurídico, inclusive, que envolve o seu próprio mandato, né? Mas a história que vem é essa coisa que mexe, sobretudo. Isso é todo um jogo, viu, que tem a ver com manipulação, um jogo de marketing muito sério, inteligente. O que eu vejo é que as esquerdas têm uma mania de se sentirem superiores e acha que está deixando isso acontecer e rolar, mas isso não é questão de superioridade. Esses projetos são muito inteligentes, são muito bem elaborados. Pelo menos acho que cabe às pessoas estudarem como é que a gente vai enfrentar isso, porque é inteligente. Quando a gente vê um câncer é uma coisa inteligente. Ele funciona na fermentação em detrimento da respiração. Então, é uma coisa inteligente. Até hoje a gente não tem. Qualquer um de nós está sujeito a um câncer. Porque é uma coisa muito inteligente. Não tem como. A gente tem algumas formas de prevenção, mas não é certeza, não é absoluto. Então, eu acredito que a nível social seja algo assim. A gente tem que levar a sério, estudar esse fenômeno das mentiras, das fake news, como quem estuda uma doença, para que a gente possa encontrar remédios. Não sei se tem remédio para isso. Porque, gente, como é que pode, diante de uma tragédia dessa, onde a gente vê coisas bonitas, né? As pessoas colaborando, né? O salvamento do cavalo caramelo, né? De tantas pessoas, né? As pessoas, agora a gente vê pessoas que estavam em hospital. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o caso de uma criança lá que perdeu sua avó, é uma coisa assim, gente, e ainda mais as pessoas perderam sua casa, sua história, às vezes num país de tanta pobreza, de tanta num mundo de tantas desigualdades, conseguir, às vezes, uma casa, para muitos não, às vezes a pessoa tem muitas casas, aquilo não faz muita diferença, perder uma. Mas tem pessoas que aquela casa, aquela construção, né, aquele histórico, né, é uma perda irreparável, né, uma coisa realmente assim, chocante. E a gente vê pessoas se aproveitando disso, né, é uma coisa realmente séria mesmo. Eu acho que sim, que se deve se apontar erros factuais, sim, seja de qualquer governo municipal, estadual, federal, se há erros, tem que ser colocados, mas tem que ser colocado com base nos fatos, de fato com uma coisa real. Eu acho que ninguém tem que ter medo disso. Né? É factual que o governador assumiu durante o seu mandato, né, basicamente 500 medidas que vão contra a questão ambiental. Porque é muito difícil trabalhar com prevenção, é uma coisa que não aparece, não dá voto, basicamente. Mas as coisas que são feitas são tudo isso. Inclusive, se tornou também uma oportunidade de negócio. Agora, todo mundo que vai fazer doação, agora aparecendo, falando, olha, doe, cada um queira aparecer, vender-se como uma coisa bonzinha. Gente, isso é muito sério. Sabe que precisa estar aparecendo, fazendo vaquinha com o seu... Faça a vaquinha, mas faça discreto. Claro, tem pessoas que têm nome mesmo, que já tem projeção. Eu acho que sim, essas são importantes. Que façam, para que possa atrair mais pessoas. O cara tem milhões de seguidores, eu acho que está certo. Faça mesmo. Agora, mais interessante seria que fosse silencioso, né? Porque fica, fulano é bonzinho, fulano é beltano, não sei o quê. Ver o governo do Rio Grande do Sul agradecer tantas pessoas que fizeram tantas doações, inclusive
mais robustas, ele vai agradecer àquele elemento que é o dono da rede social X, né? Um camarada que vem colaborando sistematicamente para promover não só a questão também indiretamente ou até diretamente com a coisa do lítio, dessas coisas, dessas empresas também contribuindo para o aquecimento global, como também esse elemento tem contribuído veementemente para a difusão de todas essas pautas da extrema-direita. Então, é um jogo muito duro, dificílimo, que eu não sei como é que a gente vai destrinçar, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter racionalidade, mas, ao mesmo tempo, é urgente, é um estado de urgência, e que a gente vê que, infelizmente, as pessoas estão bastante anestesiadas, né, para que possam ter uma resposta à altura do que tem sido demandado. Né? Então, eu acho que isso aqui é só para não ficar em branco ontem, porque ontem não deu para gravar, né, infelizmente. Certamente, na próxima quinta, a gente vai retomar os nossos trabalhos, né? Mas, enfim, eu quero aqui deixar de verdade minhas sinceras... meu sentimento pelo povo gaúcho, sabe, assim, pelo ser humano, né, gente? A gente não quer ver ninguém em situações como essa, porque hoje são lá nossos irmãos, irmãs, gaúcho, amanhã pode ser eu, pode ser você, enfim, eu acho que é isso, gente, que a gente tem que pelo contrário, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para a gente nos humanizarmos. Eu acho que para a gente se humanizar mais é menos propaganda, menos marketing, gente. Ajudar de verdade, não precisa estar aí aparecendo, pagando de bonzinho. Não, cara, vamos fazer o que tem que fazer mesmo, né? Agora, depois tem que buscar realmente as razões, as causas, né? Para quem sabe transformar o Rio Grande do Sul, quem sabe, num processo de superação, um exemplo de superação, né? Eu sei que vai ser difícil, porque a gente não sabe o tamanho do estrago, eu estou torcendo, rezando para que essa água baixe. Já voltou a chover de novo, mas me parece que a tendência é arrefecer, né? Então, para que possa, o quanto antes, começar, né, um trabalho, né, de reconstrução, né? Sim, faltou falar do terceiro eixo, que é o eixo do desabastecimento, é o pânico moral, né, econômico, de que vai faltar alimento, e que a pessoa... olha só que coisa maldosa. Você tem que, agora, comprar o máximo para você estocar, para que falte para as outras pessoas e estabelecer um caos total. Ou seja, é como se fosse uma coisa suicidária, né? Uma coisa assassina mesmo, sabe? Uma coisa assassina. Esse tipo de coisa. E aí a gente fica num estado de impotência, porque a gente vê uma lentidão, uma conivência muito grande do processo judicial. Infelizmente, a justiça brasileira se transformou assim numa instituição de vaidades, basicamente. A gente vê pouca efetividade. Você viu como foi que foi o caso lá, fazendo um parêntese, ao caso do elemento lá, do carro de luxo que tirou a vida do senhor Arnaldo? Olha, é péssimo a gente ver uma pessoa sendo presa, ver uma pessoa sendo fichada, um jovem com 24 anos. E se você me perguntar, a polícia agiu errado, deixando ele lá, né, ir para o hospital? Na minha avaliação, não. Eu acho que tinha que fazer aquilo mesmo. Mas só se isso acontecesse para qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Qualquer cidadã, sei lá. Se fosse assim para todo mundo, tá certo. Seria isso. Não, vou confiar que você vai no hospital. Como de fato ele não foi. E como depois ficou provado que o camarada é reincidente. Participou até de rachas. É triste a gente ver um ser humano desse jeito. Mas você viu que foi a luta que foi para a justiça tomar essa decisão. E como a gente vê os inúmeros casos de puro arbítrio, de violência policial, o qual, inclusive, nesse mesmo caso, se sabe do caso que a magistrada, ela ainda assegura uma prisão, até onde eu sei, me corrija se eu estiver enganado,
ela assegura a prisão de uma pessoa que roubou um desodorante, duas garrafas de bebida. Enfim, eu sei que são coisas diferentes, tem a coisa técnica, eu não entendo também, eu posso estar falando uma bobagem, mas me parece que isso contrasta muito com o processo, né, daquelas pessoas que têm o poder. Pelo menos é isso que parece. Eu acho que até isso a justiça, se existisse menos vaidade, agora a gente vai falar, falando isso parece até ingênuo, né, Zé? Sem exigir que num mundo capitalista que a justiça não fosse um palco de vaidades. Realmente não tem como. Porque isso não é questão moral, a gente tem que colocar isso na cabeça. Isso não é porque a pessoa é boa ou é má. É porque a estrutura, ela, dessa coisa da competição, de cada um querendo aparecer, cada um querendo ser, né? Cada um querendo tirar vantagem, competir, gera isso. Se fosse pelo contrário, uma sociedade que gerasse solidariedade, parcerias, aí seria diferente. Sempre vai ter aquela pessoa que vai querer se aproveitar. Mas sempre é mais difícil. Seria a exceção e não a regra. A regra é cada um querendo se dar bem. Se dar bem nesse sentido é tirar do outro, é se aproveitar, né? É legitimar a violência, é a vaidade, é você se achar melhor do que o outro, que é um magistrado, porque é um ministro, porque é um prefeito, porque é um advogado, uma advogada, porque é um médico. Isso é uma bobagem, isso é uma violência. Mas isso só acontece porque essa estrutura está montada para isso. Então a gente tem que tirar isso também de jogar o maldoso. Não, é esse contexto. Coisa muito mais séria, né? Bom, enfim, eu já passei do ponto, eu falei que ia falar pouco, mas já falei bastante. Mas eu queria deixar registrado aqui, né, nesse espaço, de alguma forma, humildemente, para qualquer pessoa, de repente, a minha solidariedade, deixar registrado o que é que esse canal Lugar de Falas pensa, né? Inclusive com a ausência do meu querido Gerson Costa, que hoje não pôde estar aqui, que ele está lá, né, atolado lá no seu mestrado, e ontem ele não deu para a gente fazer nosso chá com balanço. Quero aqui agradecer meu querido Gerson, né, e deixando mais minha plena solidariedade ao povo gaúcho, que tão bem me recebeu todas as vezes que eu estive no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, já fui muitas vezes, nunca passei por uma malcriação lá. Se teve, eu não lembro nenhum gaúcho me tratar mal, não, sabia? Não me lembro. Sempre tive boas relações, até com o povo gaúcho que já morou lá em João Pessoa, sabe? Sempre tive boas relações com o povo gaúcho, né? Eu sei que tem lá seus problemas e tem toda uma série de problemas, como tem em todo canto, né? Mas, enfim, eu tenho boas lembranças, né, do povo gaúcho e torço muito, independente de ser gaúcho ou não, de quem quer que seja, é um ser humano, são seres humanos, são irmãos, são irmãs, que, de repente, se recuperem logo, porque a recuperação desse pessoal é a minha recuperação, é a sua recuperação. Eu acho que a gente tem que pensar isso, que é uma partezinha do nosso corpo que foi machucada, então a gente tem que se juntar para a gente... É igual quando a gente toma um cortezinho, tomou um corte, né, tomou uma pancada, eu acho assim, para o Brasil ali foi como se tivesse, né, acho que quebrado um braço, ou talvez seja até algo mais grave, eu não sei, a gente vai saber, mas uma parte do Brasil foi cortada, foi ferida, machucada. Então a gente tem que estar lá para ajudar. É como se o que está acontecendo hoje com essas mentiras é justamente como se tivessem células que tivessem lá para se aproveitar daquilo ali e não ajudar. E não chegar lá, gente, manda o que for, gente. Vamos ajudar o nosso corpo a se recuperar o quanto antes. Porque a gente quer que esse corpo vibre, seja saudável, né? Que ele volte à sua homeostase. Mas não, infelizmente, por conta da forma como esse organismo está organizado, o contexto em que ele está, a forma como ele está funcionando, facilita, às vezes, muito mais, às vezes, a propagação de pessoas doentias, pessoas que reproduzem, né, essa estrutura competitiva e violenta, né? Criminosos, pessoas criminosas, acho que essa é a melhor palavra. Então, olha, saudações. Talvez a gente faça algum outro chazinho extraordinário, tá? Esse aqui é só para a gente tapar, de alguma forma, o buraco de ontem, né? Ontem, dia 9, hoje, dia 10/5. Saudações, muita luz, gratidão e todo apoio, todo amor para as pessoas que estão agora padecendo, não só os gaúchos, mas também as pessoas na faixa de Gaza, inclusive, sim, eu esqueci, não
nunca devemos deixar de falar da faixa de Gaza, a qual o Hamas fez um apelo para um processo de cessar-fogo, e que, mais uma vez, é o que a gente esperava, o Israel não está nem um pouco, o governo de Israel, não o povo de Israel, viu? O governo de Israel não está nem um pouco interessado em cessar, porque essa guerra parece que é o que o alimenta. É como se fosse um vampiro ali, precisando de sangue, precisando de mais violência, né? Infelizmente, né? Como se fosse abutres ali, querendo coisa podre. Né? Infelizmente é isso, é o que aparenta, é o que está aparentando, né? O que está acontecendo lá naquele lugar, onde milhares de crianças estão sendo ceifadas, né? Pessoas que não têm nada a ver com isso, pessoas, irmãos e irmãs, envolvidos nessa sanha altamente violenta, ilegitimada e cada vez mais normalizada na sua violência. Né? Então, acho que também eu já ia cometer um erro aqui. Temos que falar de Gaza, temos que ser solidários, exigir o cessar-fogo, e que, assim como os irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul estão passando, o povo de Gaza está passando, assim como outros também, outros lugares desse planeta, infelizmente, são muitas violências, né, que a gente vem vivenciando. E espero que a gente supere isso. Saudações, muita luz e até a próxima. Valeu!